Boa noite, estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Olá, minha gente, tudo bem? Oi, Neuza, Rosângela, Ana Clara. Estamos ao vivo para mais uma aula gratuita nesta quinta-feira. Quem aí estava com saudade da aula gratuita, levanta a mão, gente. Quem estava? Quanto tempo estava com saudade de vocês? Oi, Joelma, Rita, Angélica. Socorro, tudo bem? Oi, Carla, como é que vocês estão? Pularam muito carnaval, minha gente? Como é que vocês estão? Estudaram, pularam carnaval, trabalharam, descansaram? Como é que foi aí o feriadão de vocês? Confesso que passei estudando, tá? Descansando e estudando. E já volto logo com aquele tema que eu amo, meu xodózinho, meu tema do coração, BPC, benefício de prestação continuada. Não poderia voltar com outro assunto, né, gente? Esse é o meu queridinho, vocês já devem ter percebido isso. Já vamos compartilhando essa aula, sem mais delongas, hoje é direto ao assunto. Para você que já atua com benefício de prestação continuada, essa aula é importantíssima. Mas quem não atua ainda com benefício de prestação continuada precisa conhecer algumas informações importantes, nas quais você já conhece, eles ainda não. Então, aguenta um pouquinho aí, você vai rever algumas informações, mas para quem aqui está assistindo pela primeira vez, quer conhecer o BPC, vai começar a trabalhar com o BPC, precisa de uma contextualização e eu preciso dizer um pouquinho a respeito de umas informações importantes do benefício de prestação continuada antes de ir para as atualizações, que eu sei que é o motivo de muita gente estar aqui hoje. Já peguem papel e caneta, separa um cantinho aí, hoje não me demorarei e vamos direto ao ponto. Já curtiram? Quantas pessoas tem aí? Já tem quase 100 pessoas, eu quero curtida, gente. Clica ali, ó, dá um joinha, compartilha essa aula para a gente poder dar início. Porque quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que essa aula é importante e ele começa a distribuir para mais pessoas. Eu gosto de falar de BPC. É um benefício da assistência social, então nós aqui, assistentes sociais, temos que estar muito, mas muito aptos a falar sobre esse assunto. Precisamos ter conscientização da importância que é este benefício e do acesso a este benefício. Me segue no meu Instagram, depois vai lá, @RegianeLujan. Eu coloquei um post lá no Instagram de uma história real. Aquela pessoa foi procurar o acesso ao BPC e foi informada que ela não teria direito pelos motivos que está escrito lá, e depois eu vou trazer alguns estudos de caso. E ela teria direito sim, e muitas pessoas estão deixando de acessar um benefício tão importante porque, infelizmente, existem muitas informações desencontradas. Eu confesso que o BPC, ele tem muitas regrinhas, mas não é difícil de entender, não é difícil de compreender. Uma boa leitura da legislação, uma boa interpretação de texto faz com que a gente consiga entender e orientar e explicar e fazer com que mais pessoas que atendam os critérios tenham acesso ao benefício de prestação continuada, viu? No CRAS tem muita demanda, né, Dena? Eu imagino. Eu olho aqui para baixo, gente, porque meus comentários estão aqui embaixo hoje, tá? Às vezes ele fica em cima, hoje está aqui embaixo, na minha outra tela, ao lado do meu computador. Então, eu estou dando uma acompanhadinha aqui. E bora lá, então? O que eu vou trazer aqui? Uma contextualização do BPC, tá? Quem aqui é a primeira vez que está assistindo a aula comigo? Coloca aqui, primeira vez, para eu saber quem são as pessoas que estão a primeira vez aqui. Porque eu tenho bastante conteúdo já sobre BPC, eu falo muito sobre BPC, mas eu quero saber quem que é a primeira vez que está aqui. Então, vamos lá, tem bastante gente pela primeira vez. Para você que está ouvindo também a respeito do BPC pela primeira vez, que tem dúvidas sobre o BPC, eu quero compartilhar com vocês algumas informações básicas, tá? Do que é e do que não é o BPC. Para você que veio pelas atualizações, aguenta aí um pouquinho. Já eu chego lá, tá? Prometo. Olha só,
Então, eu vou trazer para vocês o que é, o que não é o BPC, algumas informações importantíssimas que vocês precisam compreender enquanto profissionais que vão fazer orientações a respeito do benefício de prestação continuada. Primeira coisa, ele está na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8742 de 93. Deixa eu conferir se eu falei certo. Lei 8742 de 93. Então, esta lei é a lei da assistência, Lei Orgânica da Assistência Social, dispõe sobre a assistência social. E o que traz lá no artigo 20? Exatamente sobre o benefício de prestação continuada. A partir do artigo 20, nós vamos ter que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, ao idoso com 65 anos ou mais, né, idade igual a 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a sua manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Só aqui já dá uma aula. Tem muita informação neste artigo aqui. Esses dias chegou uma pergunta para mim, professor, é verdade que o benefício de prestação continuada teve aumento? Subiu, aumentou o valor? É verdade, é inverdade e tal? Gente, o benefício de prestação continuada, ele é associado ao salário mínimo vigente. Nós sabemos que todo mês de janeiro há uma alteração no salário mínimo. Consequentemente, o benefício de prestação continuada tem um aumento, mas porque ele é no valor de um salário mínimo. O ano passado estava 1.412 e este ano foi para 1.518, certo? Então, olha só, o que eu vou trazer para vocês? Alguns fatores importantes aqui. É baseado no salário mínimo, é para a pessoa com deficiência de qualquer idade, é para o idoso acima de 60, com idade igual ou superior a 65 anos, que não possui meios de prover o seu sustento e nem de ter provido por sua família. O benefício de prestação continuada, ele não é um benefício previdenciário, tá? Não é um benefício previdenciário. Por isso, ele não precisa de contribuição prévia, tá? Ele é um benefício da assistência. Com isso, gente, não é uma aposentadoria. A pessoa, quando ela acessa o BPC, ela não está se aposentando. O BPC ele é um benefício da assistência. Ele é revisto a cada 2 anos. Se houver superação de renda, se houver superação, por exemplo, da deficiência ou daquilo que ensejou a concessão do benefício, houve uma superação, o benefício vai ser suspenso, o benefício pode ser cancelado. Outra coisa, ele é personalíssimo, ele não transfere de uma pessoa para outra, tá? O beneficiário falecendo cessa o BPC, não tem mais. Eu recebo muito essas perguntas. Olha, a mãe recebe o BPC, se ela vier a falecer, vai ficar para o filho? Não, não vai. A mesma coisa, o filho recebe, vai ficar para a mãe ou para o pai? Não vai, tá? Ótimo, continuamos. Então, outra coisa importante do BPC, ele não contempla 13º. Muita gente fica na dúvida quando vai fazer uma avaliação, uma entrevista, uma visita e pergunta para a pessoa se ela tem alguma renda e a pessoa não sabe dizer se é aposentadoria ou se é o LOAS, como eles costumam dizer. LOAS é o nome da lei, o benefício é o BPC. Então, a gente consegue identificar muitas vezes qual é o tipo de benefício, porque a gente pergunta se a pessoa recebe 13º. Então, ele não contempla 13º, ele não gera pensão por morte, falecendo o beneficiário, esse benefício ele é cancelado, tá? Não transfere. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes acontece das pessoas acharem que se aposentaram. A gente ouve muito isso. Ah, eu sou aposentado com LOAS. Ah, e agora eu já me aposentei. Ou então, eu recebi 5 anos e agora então estou aposentado, não acaba mais, não perco mais. O BPC não tem essa proposta, tá? Não é uma aposentadoria, a gente precisa deixar isso bem claro. Outro dia uma colega perguntou como que faço para aposentar uma pessoa com BPC.
Neste caso, a pessoa vai ter que contribuir com a Previdência para se aposentar. Se ela não contribui, recebe só BPC, não vai se aposentar, ok? Tudo bem até aqui? Agora, vamos para a nossa lei. Vou colocar na tela para vocês acompanharem alguns artigos importantes que eu separei para que a gente possa falar um pouquinho também sobre a nossa atualização, tá? Lei 8742, de 93, eu só baixei, tá, gente? Coloquei aqui no Word para ficar mais fácil para vocês verem. Mas vamos lá para o artigo 20. Artigo 20 está dando para vocês verem aí. Capítulo 4 dos benefícios dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Seção 1 do benefício de prestação continuada, a gente acabou de ler aqui o artigo 20, parágrafo 14. Então, nós já sabemos o que é o BPC, para quem é o BPC, a quem se destina. Nós já sabemos qual é o valor do BPC e para quais famílias, aquelas que não possuem meios de prover o seu próprio sustento. Continuando, então, parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no caput, que é o que está escrito lá no artigo 20, para os efeitos do disposto, a família é composta pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Parágrafo com redação desde 2011, isso aqui não foi mudado, ok? Continua aqui o grupo familiar para fins de BPC. Parágrafo 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, na avaliação para a pessoa com deficiência, precisa considerar impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta que faz com que ela seja prejudicada e não consiga ter uma participação plena e efetiva. Então, isso faz parte da nossa avaliação enquanto assistente social. Essa avaliação é feita apenas para a pessoa com deficiência, não é feita para o idoso, tá? Mas o idoso a gente faz também o estudo social, o estudo socioeconômico para identificar quais são as condições socioeconômicas, porque nós sabemos que o BPC tem um critério de renda, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho um critério de renda. A Milene disse assim, ó, infelizmente o autismo não é visto assim pelos peritos. Não vamos generalizar, por alguns peritos. Eu mesma já fiz perícia social para criança com espectro autista e foi deferido por conta de muitas situações que envolvem aquela criança. Envolve situações familiares, financeiras, a renda de quem que vai entrar e quem que não vai, que nós vamos falar sobre isso daqui já já. Envolve tratamentos que essa mãe ou esse pai precisa dispor para cuidar dessa criança. Então, assim, existem muitas situações, são muitos fatores a serem analisados. E se a criança atender aos critérios, ela vai acessar. Muitas vezes não atende o critério por causa da renda do pai ou da mãe, que ultrapassa o critério exigido para o BPC. Nesse caso, de fato, não vai acessar. Mas eu já vi algumas crianças, sim, terem acesso ao BPC. Aliás, algumas não, várias terem acesso ao BPC, porque atende o critério da lei, ok? Então, continuando aqui, parágrafo 2º-A. Esse parágrafo aqui, ó, ele foi acrescentado agora com a atualização de 2024, de dezembro de 2024. A concessão administrativa ou judicial do benefício de que trata este artigo à pessoa com deficiência fica sujeito à avaliação nos termos do regulamento. Eu grifei isso aqui em vermelhinho, segura essa informação porque a gente vai voltar nela daqui a pouquinho, tá? Parágrafo 3º. Observados os demais critérios de elegibilidade, terão direito ao benefício financeiro de que trata este artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda mensal per capita
igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Se ultrapassar 1/4 de salário mínimo, dificilmente esta pessoa vai ter acesso ao BPC. É por isso que tem acontecido muitas negativas, porque o critério de renda, de fato, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. E se ultrapassa esse critério, a pessoa não consegue acessar o BPC, tá? Então, o que acontece? Muitas crianças aqui, no caso, às vezes têm os pais com trabalho, com registro, e aí ultrapassa o critério de renda. Mas existe uma possibilidade de ter esse valor de 1/4 de salário mínimo alterado para meio salário mínimo, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque ele está aqui, essa possibilidade está aqui na legislação. Artigo 3. Eu acho que tá todo mundo aguardando esse artigo aqui, né? Eu vou falar sobre ele já já. Continuamos no parágrafo 4. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro da Seguridade Social. Essa é uma dúvida muito recorrente aqui nas minhas redes sociais. A pessoa que recebe uma aposentadoria, por exemplo, que eu recebo muito. É um idoso, ele recebe aposentadoria, mas a aposentadoria é pouca, não é suficiente para manter as despesas, não é suficiente para cuidar da casa, da esposa, a aposentadoria não dá. Ele pode pedir um BPC? Não, gente, não pode. A lei é clara quando ela fala que o beneficiário que recebe o BPC não pode acumular com uma aposentadoria. Não pode. Ou ele vai receber o BPC ou ele vai receber a aposentadoria. As duas coisas não dá, ok? Outra coisa. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!